Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estarmos de volta na doutrina, posso assim dizer, de volta, porque terça-feira retrasada, eu não pude estar aqui na doutrina, porque a gente foi socorrer um irmão, precisava ir até o médico, a gente levou ele ali, não deu mais horário para vir ao culto, terça-feira retrasada. E na terça-feira passada foi o culto de ordenação dos ministros, dos evangelistas e dos novos membros aqui da igreja, não teve culto de doutrina. Então foram 2 terças-feiras que não houve ensinamento da palavra de Deus, mas nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor, como é de costume. O nosso culto de ensinamento da palavra de Deus é toda terça-feira, onde nós oramos, louvamos a Deus, depois ministramos o ensinamento da sua santa palavra. É um prazer poder ver a igreja aqui cheia, os irmãos e as irmãs aqui com o coração aberto, sedento para receber a instrução da palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Amados irmãos, antes de nós lermos a palavra de Deus, eu vou pedir para os irmãos hoje acompanhar apenas no slide, porque eu não vou pedir para os irmãos ler as referências bíblicas, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo no estudo de hoje. Então os irmãos fiquem atentos, prestem bastante atenção, apenas ouçam, porque eu tenho certeza que os irmãos ouvindo e acompanhando ali no projetor, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Amados, vamos abrir nossa Bíblia na primeira referência de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20, versículo de número 29 e 30. Depois a gente vai abrir na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 3. A primeira referência é Atos, capítulo 20, versículo 29 e 30. E a segunda referência é a segunda carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Todos acharam que é a primeira referência? Então vamos ler a palavra do Senhor bem forte. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Eu gostaria que os irmãos repetissem bem forte o 29 e 30. 1, 2, 3. Vocês observam que no versículo 30 o apóstolo Paulo falou o seguinte, e que dentre vós mesmos. Isso aí arrepia, gente, não arrepia? Paulo está falando que do nosso meio vai sair gente com ensino pervertido. Fica ligado aí, porque Deus vai falar contigo. Agora vamos lá para a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Meu irmão, você pode reler apenas o verso 2? Vamos lá, 1, 2, 3.
tema ali: os falsos profetas e suas características. Você pode repetir bem forte? Os falsos profetas e suas características. Os irmãos observaram nos dois textos que nós lemos em Atos e em Pedro, esses dois apóstolos do Senhor Jesus Cristo. No primeiro texto de Atos, o apóstolo que deu instrução para os presbíteros e para os pastores da igreja de Éfeso, ele falou o seguinte: eu temo que depois da minha partida surgirá no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho e sairão do meio de vós. O apóstolo Paulo, ele se destacou como pregador, doutor e apóstolo dos gentios. Se você abrir o livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 12, a figura central é o apóstolo Pedro. Do capítulo 13 ao capítulo 28 de Atos, a figura central é o apóstolo Paulo. Paulo se destacou como apóstolo dos gentios e Pedro se destacou como apóstolo dos judeus. Mas a questão dos falsos profetas, Jesus falou sobre o surgimento de falsos profetas, Paulo falou sobre o surgimento de falsos profetas, e o apóstolo Pedro também falou sobre o surgimento de falsos profetas. Paulo ministrou 3 anos ali na igreja de Éfeso, e ele já sabia que já na sua época tinha homens ensinando um falso evangelho, induzindo o povo ao erro, e ele mandou que os presbíteros e anciãos da igreja de Éfeso permanecessem fiéis à palavra. Pedro não veio falando de maneira diferente. Ele começa dizendo: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções. Já na época de Paulo e Pedro tinha falsos profetas, e nos nossos dias o número de falsos profetas está cada vez maior. A cada dia surge uma nova igreja, a cada dia surge um novo ministério, a cada dia surge um novo pastor, e é momento da igreja acordar, é momento da igreja prestar atenção, é momento da igreja dobrar os joelhos, estar em constante oração, ensinamento da palavra de Deus, porque as coisas vão piorar ainda mais. O engano já está no nosso meio, o engano já está no meio do povo de Deus. Pode colocar a introdução aí, por favor, meu querido. A introdução vai nos dizer o seguinte: centralizando a sua mensagem no acúmulo de bens materiais e na saúde física, os falsos profetas estão enganando o povo de Deus e falsificando o evangelho de Cristo. Estamos vivendo dias hoje, irmão, não quero generalizar, porque se eu generalizar eu vou estar pecando. Existem muitos homens de Deus hoje na mídia, e graças a Deus por isso. Mas também existem muitos falsos profetas na mídia. Estamos vivendo dias dos telepastores, telebispo, teleapóstolo, telemissionário, e do outro lado da telinha estão os teleenganados. Porque tudo agora é motivo para fazer arrecadamento de dinheiro, arrecadação de dinheiro. Não existem muitas igrejas por aí, está parecido com um período do romanismo, em que tinha venda de indulgências, em que para a pessoa ter o perdão dos pecados, bastava ele comprar lá com dinheiro, e ele obtinha o perdão dos pecados no período da venda de indulgência, lá por volta do século XII, na Idade Média. O romanismo ensinou que através do dinheiro se comprava o perdão dos pecados, comprava-se a salvação em Cristo, tirava-se as almas do purgatório, e muitas outras bênçãos se alcançavam com a venda de indulgências. Isso no período do romanismo. E hoje, irmãos, estamos vivendo as indulgências evangélicas,
versículo 3: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. E o que é avareza? Apego exagerado ao dinheiro ou bens materiais. Além da heresia, tem a avareza no capítulo 2. E quantas pessoas estão sendo enganadas? Pessoas que vão à igreja não em busca de salvação, vão à igreja não em busca de uma comunhão mais íntima com Deus, vão à igreja em busca de bens materiais, em busca da questão da saúde física perfeita, porque o evangelho que é pregado hoje é que você não deve aceitar enfermidade, você não deve aceitar dificuldade, você não deve aceitar tribulação, mas Jesus falou de maneira diferente. Jesus falou: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deixa eu dizer algo para você. Estamos aqui nesse mundo de passagem. Estamos aqui nesse mundo como peregrinos e forasteiros. Mas enquanto estivermos aqui e formos fiel ao Senhor, não vai faltar o pão de cada dia, não vai faltar a vestimenta, não vai faltar a graça de Deus, não vai faltar a bênção, não vai faltar a unção, porque Deus é aquele que cuida de nós com um carinho especial. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Pode adiantar aí, meu querido. A primeira característica dos falsos profetas: só pregam cura e prosperidade. É uma verdade. A Bíblia nos diz lá, 1 Timóteo 5,23, o apóstolo Paulo falou para Timóteo: tu, Timóteo, bebe um pouco de vinho por causa das tuas constantes enfermidades no estômago. O vinho ali não era para embriaguez, não, era usado como remédio para aliviar as dores que Timóteo tinha no estômago, era como um remédio, uma anestesia. Aí eu pergunto para os irmãos: por que Paulo não mandou Timóteo colocar a mão sobre a enfermidade e decretar cura ou determinar a cura? Não, ele falou: tu usa um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. E a Bíblia vai nos dizer de um outro homem que era pastor da igreja de Filipos. O nome dele é até esquisito, Epafrodito. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo deixou esse homem doente, quase à beira da morte. E Paulo muito sentiu pela enfermidade desse líder da igreja filipense. Está lá em Filipenses capítulo 2, do 25 a 27. Esse homem ficou quase à beira da morte, mas o Senhor se apiedou dele, usou de misericórdia para com ele. E quero dizer para cada um de nós que quando nós ficamos enfermos, nós oramos o Senhor, e o Senhor usa de misericórdia para conosco, e as nossas enfermidades também podem ser curadas. De uma coisa eu tenho certeza: não negue o Senhor, porque o Senhor é aquele que entra no momento certo, na hora certa, para abençoar a sua vida. E um outro exemplo que nós podemos usar, além de Epafrodito, além de Timóteo, que tinha uma enfermidade no
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu irmão, eu sei que Jesus pode te curar se você tiver enfermidade aqui nesse lugar. Eu sei que o Senhor pode tocar na tua enfermidade e você sair daqui novinho em folha. Mas se Ele também não quiser te curar, o teu relacionamento com Deus vai permanecer o mesmo. Se Ele também não te curar hoje aqui, Ele vai dizer para você: minha serva, meu servo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deixa eu dizer algo para você: quanto maior a enfermidade, maior será a graça de Deus sobre a tua vida. Quanto maior a dificuldade, maior vai ser o agir de Deus na tua vida e no teu ministério. Você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus? Independente da luta ou da enfermidade, nós servimos a um Deus de possibilidades, a um Deus que tem todo o poder do céu e da terra. Essa referência aí em Provérbios, olha o que Provérbios vai dizer, Provérbios capítulo 30, versículo 7 a 9, está aí na referência aí do slide. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem na Bíblia dos irmãos. Provérbios capítulo 30, do 7 a 9. Olha a palavra que o sábio vai dizer. Esse homem é chamado Agur. Duas coisas te pedi, não as negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me no pão da minha porção acostumada, para que porventura de fato te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha a voltar e lance mão do nome de Deus. Olha que sabedoria, irmão. Duas coisas te pedi: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me dê nem a pobreza nem a riqueza. Mantenha o pão da minha porção acostumada. Outro dia eu vi um telepastor da televisão usar esse versículo e falar o seguinte: irmão, isso aqui foi palavra de Agur. Foi Agur que fez esse pedido a Deus, um pedido pessoal para ele. Você deve pedir a Deus riqueza mesmo. Aí eu pergunto para os irmãos: se esse telepastor tivesse certo, ele ia entender que a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 3,16 que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e habilitado para toda boa obra. E ele vai esquecer também que Paulo escreveu em Romanos 15,4 que tudo que ora antes foi escrito para o nosso ensinamento foi escrito. Esse telepastor se esqueceu de duas coisas. Primeiro, a Bíblia foi escrita por inspiração e revelação do Espírito Santo. E segundo, se está aqui na palavra, é porque o Espírito Santo permitiu que esteja aqui para a nossa sabedoria e para a nossa edificação. Então Deus está falando com você: peça ao Senhor apenas aquilo que você precisa, que o resto é Deus que vai acrescentar na minha e na sua vida. Você pode glorificar a Deus por isso? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse culto. Você já está sentindo a presença dele aí? Pegou tanta invenção nesses últimos dias. Então a primeira característica dos falsos profetas: só pregam cura e prosperidade. O materialismo e o consumismo têm tomado conta da vida de muita gente. Tem gente que pensa que igreja é balcão de comércio para a gente fazer barganha com Deus. Mas igreja é lugar de comunhão, é lugar de consagração, é lugar de adoração, é lugar onde Deus fala através da sua palavra. Segunda característica dos falsos profetas: torcem a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, dentro da sua própria consciência cauterizada. Você já percebeu que tem uma propaganda na televisão que fala assim, ó: o Ministério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde. Quem já viu essa propaganda na televisão?
O Espírito Santo manda dizer para a igreja hoje: o ministério do Espírito Santo adverte que nos últimos dias surgirão falsos cristos, falsos profetas, para enganar aqueles que estão no centro da vontade de Deus. Mas eu posso glorificar a Deus porque você está aqui no culto de ensinamento da palavra, aprendendo a palavra de Deus, e pode glorificar o Senhor pela palavra. Eu, de vez em quando, vou fazer algumas comparações. O cantor Roberto Carlos, a música que ele vai dizer, são tantas emoções. E hoje, irmãos, eu faço de maneira diferente, né? São tantas invenções. O que dizer de alguns lugares onde o culto está cheio de elementos judaicos dentro da igreja? É a Arca da Aliança, para o povo andar em torno da Arca da Aliança. É castiçal, é o pão, é os pães da proposição da mesa, mais a questão do copo com água em cima da televisão, é o lenço ungido, é a rosa ungida, é o sal grosso. Irmão, nós não precisamos de nada disso. Daqui a pouco vai ter crente botando até a ferradura atrás da porta para receber bênção e para receber vitória. Nós não precisamos nada disso, irmão. Isso tudo é sincretismo religioso. A fé, ela vê o invisível, crê no incrível e recebe o impossível. A Bíblia vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Meu irmão, você não precisa de um copo com água em cima da tua televisão. Você não precisa de um lenço ungido para você colocar na tua enfermidade. Alguém poderá dizer: pastor, mas Paulo, os lenços e aventais do apóstolo Paulo procurados enfermos. Aquilo ali não é uma doutrina, é um caso específico. Paulo tinha tanta unção e tanta autoridade de Deus que alguns enfermos que se aproximavam do lenço e dos aventais dele eram curados milagrosamente. Mas aquilo ali não é doutrina, aquilo ali é uma questão de um dom espiritual e da intimidade que o apóstolo Paulo tinha com Deus. Você não precisa de toalha, você não precisa de lenço, você não precisa de sal grosso, você só precisa, sabe de quê? Exercitar a tua fé no Senhor, porque milagre é Ele que faz, ressuscitar mortos é Ele que ressuscita, e dar vitória é Ele que dá. Você pode erguer a tua mão e dar glória a Deus nessa noite, meu irmão. Existem 3 tipos de falsificação, amados. A palavra de Deus, ela pode ser falsificada de pelo menos de 3 maneiras: acrescentando o conteúdo da palavra, omitindo o conteúdo da palavra, ou fazendo uma interpretação forçada do texto na palavra. E hoje é o que nós estamos vendo: uns estão acrescentando, outros estão omitindo e outros estão fazendo interpretação forçada da Bíblia para colocar a sua própria doutrina, o seu próprio ponto de vista doutrinário. Daí surgem os falsos profetas, daí surgem as heresias. Mas a igreja do Senhor, ela precisa estar revestida do poder do Espírito Santo e na palavra de Deus. Sabe o que Jesus vai dizer no Sermão do Monte? Mateus capítulo 7,
capitalista das ovelhas do Senhor. Tem gente que está preocupado só com a gordura e com a lã das ovelhas, mas não está preocupado com o ensinamento e com o cuidado espiritual do rebanho. Paulo e Pedro tiveram esse cuidado, essa preocupação de saber que o rebanho do Senhor precisa estar bem cuidado e bem instruído. Eu louvo a Deus porque qualquer pregador que vem pregar aqui, se ele pregar a Bíblia, ele está muito bem. Se ele começar a querer fazer movimento aqui em Rocha Sobrinho, ele não arruma nem um cafezinho, isso é porque o povo aqui é instruído na palavra. O povo aqui não vai por vento de doutrina para fazer movimento do homem para lá e para cá, sabe por quê? Nós estamos alicerçados na palavra de Deus, como diz o profeta Isaías. Este é o caminho, andai nele, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Você pode glorificar a Deus, querido? Pode levantar aí do céu. A terceira característica do falso profeta. Ih, meu irmão, isso aqui é triste. Primeiro, só prega cura e prosperidade. É a onda do momento. Segundo, torce a palavra de Deus. E em terceiro lugar, não prega uma transformação espiritual. Antigamente, se cantava um hino, era muito antigo mesmo, principalmente nas Assembleias de Deus, quando alguém aceitava Cristo e vinha até a frente, se cantava o hino do apelo, do convite. Eu venho como estou. Hoje, irmão, a gente tem que cantar de maneira diferente. Hoje a gente tem que cantar eu fico como estou, porque em mim nada mudou. Está entendendo o que Deus está falando? Não prega a transformação espiritual. Camarada vem para a igreja, era mulherengo, vem para a igreja, continua mulherengo. Camarada era passador de cheque sem fundo, vem para a igreja, continua passador de cheque sem fundo. Camarada tinha mania de roubar as coisas do trabalho, vem para a igreja, ninguém pode deixar uma Bíblia no banco, porque a Bíblia é arrebatada, a Bíblia desaparece. Sabe por quê? Não houve mudança. Você acredita que tem crente na igreja de casa, até guarda-chuva e sombrinha? Até guarda-chuva e sombrinha desaparece, mas sério? Uma vez eu vi uma sombrinha e graças a Deus que ela era tão velha, eu falei, isso aqui vão deixar até uma qualidade no presente. Mas se você vir com um guarda-chuva muito bonito, a sombrinha está arriscada levar. E por que isso acontece no meio do povo de Deus? Falta de transformação espiritual. Falta de mudança de conduta, mudança de caráter. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Aí o profeta Isaías vai dizer: não lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas, porque o Senhor faz nova todas as coisas. Irmão, quem
Paulo vai dizer: e já vos despiste do velho homem com seus feitos e vos vestiste do novo homem. É uma ilustração que Paulo está usando. Quem chega em casa cansado do trabalho, do dia a dia, sabe o que ele deve fazer? Pelo menos esse é o regulamento: tirar a roupa suja que veio na condução, chegar em casa, tomar um banho e depois vestir uma roupa limpinha. É assim que o Espírito Santo faz na vida daqueles que entregam sua vida a Cristo. Tira a roupagem do velho homem, o pecado, a sujeira, aquilo que não presta, nos dá um banho de misericórdia, nos coloca limpinho, cheirosinho para servir a Deus em novidade de vida. Mas tem muita gente no nosso meio, irmão, que no sentido espiritual, ele vem da rua para a igreja com uma roupa velha, fedorenta e continua fedorento. Permita até fazer uma brincadeira santa aqui, se é que existe essa brincadeira santa. O Salmo 91 diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas tem gente que nem banho toma, se ele levantar o braço, vai cair 1000 ao lado dele, 10.000 à direita. Sabe por quê? Está precisando tomar um banho, ficar cheiroso, ficar novinho em folha. Mas eu posso glorificar a Deus porque você está aqui. Aqui não tem bode, aqui tem ovelha, aqui tem pessoas lavadas e remidas do sangue do Cordeiro. Você pode glorificar a Deus nas coisas. Deus quer mudança. Quem estava aqui domingo e ouviu o testemunho daquele rapaz chamado Daniel? O Daniel, ele vem da Assembleia de Deus Xerém e está vindo para cá. Ele trabalha aqui em Belfor Roxo, na Bahia, e ele visitou muitas igrejas por aqui. Ele falou que o que chamou a atenção dele para vir para cá, para Rocha Sobrinho, foi a questão da hospitalidade, como os irmãos receberam ele ali na portaria da igreja, que é muito importante a portaria da igreja, que é o cartão de visita da igreja, a porta, porque se chega um visitante numa igreja e é mal recepcionado na porta, ele não tem mais desejo de voltar na igreja. Mas quando ele é bem recepcionado ali na porta, ele tem desejo de vir de novo na igreja. E a outra coisa que chamou a atenção dele, segundo o testemunho dele, foi o bom testemunho que ele ouviu aqui por parte dos pastores desse ministério. Eu te garanto, se ele ouvisse falar mal dos pastores aqui desse ministério, duvido que ele queria vir congregar aqui. Mas sabe por quê, irmão? Que aonde existe a verdade da palavra de Deus, o Espírito Santo opera, o Espírito Santo faz mudança na vida espiritual das pessoas. E Deus continua lapidando o caráter do seu povo, porque não vamos entrar na presença de Deus de qualquer maneira. É necessário uma mudança completa. Você pode glorificar a Deus? Aí Paulo ainda vai dizer nessa referência da transformação espiritual em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, ele vai dizer o seguinte para a gente prestar bastante atenção, ficar bem alerta. Ele vai dizer o seguinte: nos últimos tempos, muitos amontoarão para si doutores segundo a sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Estamos vivendo esses dias. Eu não quero com isso generalizar e dizer que são todos. Tem doutor aí que é maravilhoso, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus. Até vou usar um exemplo aqui prático. Quando o Senhor, uma força de expressão, quando o Senhor precisou de um pregador simples para pregar no dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, usou o apóstolo Pedro, um simples pescador. E com aquela pregação ele ganhou quase 3.000 almas para Cristo. Agora, quando o Senhor precisou de um doutor para dar doutrina na igreja e ensinar a igreja o caminho da verdade doutrinariamente, chamou Paulo, que era doutor na lei, criado aos pés de Gamaliel, instruído em todo o conhecimento dos rabinos da sua época. Então na igreja, irmão, sempre vai existir Pedro e Paulo, mas todos os dois são canal de bênção para a edificação espiritual da igreja. Agora Paulo vai dizer que nos últimos dias, alguns amontoarão para si doutores segundo a sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Nós estamos vivendo esses dias. Às vezes você vê por aí faixas ou outdoor pendurado por aí dizendo o seguinte: grande congresso de avivamento, vai estar pregando o doutor fulano, Beltrano, Ciclano, e o nome de Jesus nem aparece na faixa nem no outdoor. Sabe por quê? Só se fala de doutor, só se fala de PhD, só se fala de psicólogo. Nada contra aqueles que temem a Deus e são fiéis ao Senhor, mas é momento, irmão, da gente entender que Deus é aquele que usa quem Ele quer, faz com Ele
Então nós observamos, primeira característica dos falsos profetas: só pregam tudo prosperidade, torcem a palavra de Deus, não pregam a transformação espiritual. Em quarto lugar, oferecem o evangelho de porta larga. O negócio está estreito, irmão. Evangelho de porta larga. Eu não estou aqui me referindo simplesmente a uso e costume, não. Estou me referindo a alguns modismos da atualidade que tem invadido algumas igrejas. Por exemplo, a mistura de cristianismo com paganismo. É festa junina, é pagode gospel, é funk gospel, e de certa forma é o exagero no vestir, é o exagero no falar, é o mau uso do computador, da internet, postando coisas que não agradam a Deus. E muitas igrejas não estão nem aí para isso. Está pregando o evangelho de porta larga, do tipo assim: vale tudo. Porém, na casa de Deus não vale tudo, não tem limite. Na casa de Deus não vale tudo, existe um limite. Você pode ser para a pessoa que está do seu lado, irmão, existe um limite. Fala com mais autoridade: existe um limite. O Senhor Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14: porfiai e penetrai pela porta estreita, porque eu vos digo que larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porém, estreito é o caminho e apertada é a porta que conduz à vida, e poucos são os que a encontram, ou poucos são os que entram por ela. A porta que te conduz ao reino de Deus, ela é apertada, ela é estreita. Os homens aqui na terra podem até largar a porta da igreja, mas a medida da porta do céu continua a mesma. Eu nunca vi um tempo tão difícil em que as pessoas querem ser crentes, servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. Você tem que decidir a quem de fato você quer servir. Ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. Ou você está em Cristo ou você está sem Cristo. Ou você está cheio do Espírito Santo, comprometido com a palavra de Deus, ou você está fora da realidade. No reino de Deus só existem duas classes de pessoas: aqueles que estão do lado de dentro e aqueles que estão do lado de fora. Qual é a tua escolha? Ficar do lado de dentro do reino ou ficar do lado de fora do reino? Fala para o irmão do seu lado: qual é a tua escolha? Qual é a tua escolha? É a porta larga ou a porta estreita? Fala para ele: é a porta larga ou a porta estreita? Se for a porta estreita, você deu o melhor glória a Deus que você possa dar nesse mundo. Porque a porta
conduz à vida. E essa quarta característica dos falsos profetas: oferece o evangelho de porta larga, vale tudo, mas para entrar no reino de Deus não vale tudo não. Só vai entrar lá aquele que lavar as suas vestiduras com o sangue do Cordeiro, tem compromisso com o Senhor e está dizendo como os querubins e serafins: aleluia, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Agora, para quem pregar um evangelho desse, se esse evangelho não vai dar lotação no tempo, se esse evangelho não vai dar retorno financeiro. Mas a nossa preocupação não é simplesmente uma casa lotada, mas é um crente cheio do Espírito Santo, preparado para o arrebatamento. Aqui tem a última característica dos falsos profetas. Pode colocar aí, por certo. Não prega a salvação em